eu já quero pedir para vocês, aí pode ser o Léo, o Caio, fiquem à vontade, que vocês falassem um pouquinho da Urca, né? Porque o que eu tenho falado aí, e olha que essa história já deve ter uns 2 anos, eu tenho falado que as gestoras artesanais, né? Que eu carinhosamente chamei de gestoras gourmets, que é essa popularização, essa gourmetização, né? Eu falo que essas gestoras artesanais, essas gestoras gourmets, elas estão preenchendo um espaço muito grande das grandes gestoras, das grandes assets, né? Porque vocês vêm com uma proposta diferente, vocês vêm com uma velocidade diferente, um tamanho de cheque diferente, então tudo isso vai fazendo sentido para comportar, para acomodar o crescimento da indústria de fundos imobiliários, que ela tem várias verticais, né? Às vezes precisa ser mais rápida, às vezes não. Então, cada estratégia tem seu ritmo. Então, fala um pouquinho, Léo, e me corrija se eu estiver errado também sobre a visão da Urca aí. Não, claro, legal. Baroni e seguidores, a Urca é uma companhia que tem 11 anos, tá? Ela foi fundada em 2009, depois da minha passagem ali pelo Pactual, na época que o Banco Suíço era dono, né, o UBS, antes do BTG, né? E depois na Bain Company, que é uma consultoria de estratégia americana. O objetivo de fundar a Urca, de fazer essa empreitada aí, foi trazer ali o serviço financeiro, de finanças corporativas que a gente via nos bancos de investimento e a consultoria de estratégia como uma McKinsey, uma Bain, para o middle market, né, para o segmento empresarial ali, que tinha muita demanda por esse tipo de serviço e não tinha como pagar os FIIs astronômicos aí dos investment banking. A gente operou, num primeiro momento, como uma companhia de fusões, aquisições, levantamento de capital, reestruturação de companhias, reestruturação de dívida. Então, a gente operou aí durante 7 anos, bem focado nisso, tivemos um relativo sucesso. Fundei a empresa na Urca, aqui no Rio de Janeiro, por conta da minha alma mater, que você falou aí, o IME, né, que fica na Urca, ali do lado do Pão de Açúcar. Depois a gente montou o escritório de São Paulo, fomos agregando novos sócios e crescemos bastante nesse segmento de corporate finance. Em 2014, do final de 2014, 2015, o Caio se juntou ao time como sócio, muito para estruturar uma área que a gente via com muito bons olhos, e o Caio tinha muita experiência, que é a área de dívida estruturada, né? O médio e pequeno empresário precisava tomar uma dívida, o acesso ao mercado de crédito era restrito para ele não tinha acesso ao mercado de capitais. Foi justamente num período em que o crédito ficou muito difícil no Brasil, ali da recessão, final do governo Dilma, e a gente encontrou um terreno muito fértil para fazer as operações de dívida estruturada. Não por acaso, essas operações foram muito para um viés imobiliário. Num primeiro momento não era nem para ser só imobiliário, mas eles foram muito para um viés imobiliário na estruturação dos CRIs, né? Então, esse foi o contato a experiência que o Caio trouxe para o time e que a gente, enquanto assessores, né, a gente não tinha tanta experiência nesse setor. O Caio trouxe, agregou, e a gente fez bastante operação de CRI, de levantamento de CRI, para o pequeno, médio incorporador, de regiões não muito centrais, né, de regiões nos interiores, e isso foi muito bom financeiramente para a Urca, mas acho que principalmente trouxe a tecnologia de como você faz uma operação dessa, desde lá, como eu costumo dizer aqui, brincar, né, desde da bota na lama até a Faria Lima, né? Então a gente conseguiu entender como é que funciona todo esse processo. A Urca, ela teve, ao longo desse período aí, a gente sempre foi uma empresa multissetorial, então a gente faz transação em diversos setores, e a gente sempre teve uma ideia de montar uma gestora de recursos, né? Porque a nossa atividade de corporate finance, ela sempre tangencia a gestão de recursos. Ora, porque a gente conseguiu vender um ativo importante de uma família e ela pede assessoria para a gente na hora de alocar esse patrimônio, né? Ora, porque a gente se depara com diversas oportunidades que a gente entende que trariam alfa para o investidor. E quando a gente juntou, né, a nossa atividade de dívida estruturada com esse desejo de montar a gestão, a gestora de recursos, a gente decidiu fazer o nosso primeiro fundo como um fundo imobiliário, aquilo que a gente conseguiria, talvez, unir as nossas maiores potencialidades, né?
o nosso conhecimento financeiro e do mercado macroeconômico, por conta das atividades que a gente fazia antes, a experiência enorme que o Caio tem no setor, mais o track record que a gente teve aí de 300 milhões de reais em operações de levantamento de CRI, que a gente acompanhando a carteira eram operações bastante bem sucedidas, né? Então, isso foi o que convergiu para a gente montar a gestora. E a decisão de fazer um primeiro CRI, que eu acho que é o que a gente conseguiria vender melhor, né? E a experiência que a gente tinha na originação, porque, enfim, relacionamento com incorporadores, conhecimento desse mercado, como eu disse, né? Do pé, da bota na lama até a Faria Lima. Então, maravilha. Ô, Caio, e é com base nisso que eu já pego o gancho aqui para você, né? Eu falo que tem fundo de CRI, fundo de dívida, que é muito claro, aquela dívida corporativa clássica, às vezes indexada a um contrato BTS, uma coisa muito simples de você compreender. Tem outros fundos de CRIs que já está navegando em outros mares, né? Olhando multipropriedade, alguma coisa voltada para um setor mais pulverizado, enfim. Qual é ou o que esperar do RPR11? O que o cotista do RPR11 deve esperar? Lembrando que esse fundo veio ao mercado ali com um PL de 30 milhões, né? E vocês encerraram aí no final de outubro uma outra emissão com 45 milhões. Então é um fundo que, a gente vai abrir o relatório daqui a pouco, mas é um fundo que, apesar de ter 75 milhões, é um PL relativamente pequeno quando a gente olha para os pares, mas ele tem um DNA muito claro, muito evidente, e é com base nisso que eu queria te perguntar. Explica um pouquinho qual é esse DNA dos CRIs e o que os cotistas devem esperar, por favor. Então, a gente tem uma estratégia muito clara de recebíveis pulverizados residenciais, tá? A gente não toma risco de equity, propriamente dito, que seria o risco societário de um eventual empreendimento. A gente entende como risco societário o risco atrelado à performance de vendas de um determinado empreendimento, né? Então, todas as operações que a gente faz, elas são saudáveis se o empreendimento simplesmente parar de vender, por exemplo, né? Então, num cenário de estresse ali, se a carteira começar a estacionar ou até piorar substancialmente, como a gente viu na crise aí, as nossas operações elas são estruturadas para que elas continuem de pé, assim como foi o exemplo mais claro aí que a gente teve nos últimos meses, né? Então a gente tem a estratégia de fazer securitizações desses recebíveis quando os empreendimentos ainda estão em obra, então sempre a maioria da nossa carteira vai ser empreendimentos em obras, só que a gente também olha empreendimentos prontos e carteiras para true sale, né? Então, true sale a gente olha os recebíveis individualmente, então aí a gente pode falar de ou loteamentos prontos que já têm alienação fiduciária e escritura definitiva de compra e venda registrados, ou prédios e casas prontas, ou até home equity, né? Mas aí é a estratégia de compra do recebível definitivamente, né? Então a gente tem um risco de default, por exemplo, de um recebível só, que a gente já tem que executar lá no final, só que aí a razão de garantia ela é bem maior, porque a gente já está falando de um empreendimento, de uma unidade imobiliária pronta, né? E essa estratégia de true sale, ela vai sempre ser uma porção menor da carteira, a gente não pretende que ela passe ali 30%, 40% no maior cenário possível. Tá? Explica para o pessoal o que é true sale, Caio, por favor. O true sale é a compra definitiva do recebível, né? E é uma operação que você olha o recebível um a um. Então, num CRI, por exemplo, de um loteamento, eu estou fazendo, ou de vários loteamentos, né? Eu estou tratando a carteira como um recebível só, gigantesco, vamos dizer assim. Então, eu analiso o comportamento daquele recebível aglomerado, né? E eu coloco uma razão de garantia sobre esse recebível aglomerado ali, né? Então, eu olho para analisar unidade a unidade, mas eu estou comprando o risco de um pool, né, de um grupo de recebíveis, né, juntos. E eu tenho diversas garantias atreladas. Então, eu tenho a sobra de recebível, eu tenho o aval do incorporador, eu tenho a própria empresa que tem a propriedade do terreno e do empreendimento, então tem diversas garantias atreladas, né?